Segundo estágio, a mutilação. Aqui é desde a parte em que ela começa a esperar pelo diabo, são aqueles 3 anos em que ela sabe que o diabo vai vir, até a parte em que o diabo tenta pegar ela, não consegue, aí ele sai, aí ele volta de novo, aí não dá, e aí corta a mão dela, e até o final que o diabo desiste. Então é sobre esse estágio que a gente conversa aqui. O primeiro de tudo que a gente vai entender é essa questão do número 3. Então ele vai falar, daqui 3 anos eu volto para buscar ela. A representação desse número é de dizer que se uma coisa não aconteceu na primeira, uma coisa não aconteceu na segunda, então ela certamente vai acontecer na terceira. O 3 é um número mágico. Então nos contos de fada também tem isso, né? Do Aladim é 3 pedidos, tem vários contos que são 3 vezes, conta até 3, espera até 3 e tal. Então esse vai ser o tempo de que, olha, se essa menina não despertou para o caminho que ela tem que seguir dentro desse período de 3 anos, então a hora que o diabo chegar é a hora que vai acontecer, é a hora que a iniciação dela começa. Então vem essa representação logo aí. A Clarissa traz aqui que esse tempo de espera dos 3 anos, ele se equivale a um tédio que a gente sente. Ela fala mais ou menos assim, é difícil a concentração, é difícil de ser produtiva nesse período e existe essa inquietação nervosa que é típica do estágio espiritual do desenvolvimento. Que aí ela fala, somente o tempo, e não é muito distante, nos levará ao abismo do qual precisamos cair ou mergulhar, ou sobre o qual precisamos saltar. Isso me lembra muito em períodos que a gente fica confusa, que você não consegue captar o que é que tá rolando na vida, você só tá assim... É muito esse período de tédio, né? Você faz as coisas que têm que ser feitas, mas você não entende o que é que tá rolando ali. E normalmente esses períodos vão caracterizar o começo de uma crise. Porque o que acontece quando chega o diabo é um tempo de crise da nossa cabeça. É um tempo que seja o diabo acontecendo, algum fator externo que chega até a nossa vida que a gente não queria passar, seja algum fator interno que a gente também não queria passar, mas que vem ali pra te jogar nesse abismo. Esse abismo de, ou você pula ou você mergulha. Agora você vai ter que lidar com isso daqui. Então esse tempo de encontrar com o diabo, eu faço essa leitura de ser tempos de crises, em que a gente vai se encontrar com tarefas a serem feitas, vai ter que topar, perder a mão e sair em perambulação, ao invés de ficar com o pai e com a mãe. Mas a gente vai chegar lá no terceiro estágio. Aqui, o que acontece, depois que ela fica nesse tempo de incubação aí dos 3 anos, é que a hora que o diabo vai chegar, ela toma banho. Ela coloca uma roupa branca, não é? Ela usa um vestido branco e aí ela faz aquele círculo de giz em volta dela. Essa é a representação de uma purificação. Então a água, o tomar banho, o branco que ela tá vestindo é uma purificação. O giz que ela coloca em volta também é um lugar seguro, é um lugar em que ela se protege do diabo, ela se protege daquele predador que vai vir, chegar, que vai relar nela. Então, ainda que ela seja ingênua, ela tem essa capacidade de se proteger. E a Clarissa traz essa autoproteção, esse instinto de autoproteção da menina como uma coisa muito instintiva da nossa capacidade de quando a gente sabe que vai acontecer alguma merda, a gente sabe que vai chegar um tempo ali próximo da nossa aniquilação. Existe uma força interna da nossa psique que manda sinais, que manda orientações de coisas pra gente fazer. Eu achei lindíssimo um exemplo que ela dá da própria vida dela, que é o seguinte:
Bom, em algum ponto crítico para nós, quando a gente está perto da nossa aniquilação, aparece alguma coisa nos nossos ouvidos, uma voz distante, proveniente de tempos ancestrais, dizendo para a gente se manter forte e para manter o espírito simples e puro. Aí ela vai falar: uma vez, no meu próprio desespero, eu sonhei com uma voz que me dizia para tocar o sol. Tocar o sol. E depois do sonho, a cada dia, onde quer que eu fosse, eu aplicava ou as minhas costas, ou a sola do meu pé, ou a palma da minha mão em retângulos de luz, em superfícies ensolaradas, que apareciam ou na parede ou nas portas. Eu achei isso tão bonito. Porque talvez, se eu recebesse em sonho, olha, você tem que tocar a luz, eu não sei se eu ia entender muito bem esse recado. E a Clarice entendeu belíssimo. Não é nem tocar a luz, é tocar o sol. Então, quando ela vê um feixe de luz do sol, né, batendo na parede, ela vai lá e toca. Ela vai lá e encosta as costas. E aí ela fala: eu me encostava e descansava nessas formas douradas. Elas agiam como turbinas para o meu espírito. Eu não sei dizer como isso acontecia, eu só sei que acontecia. E isso daqui me deu, eu escrevi do lado aqui, uau, botei estrelas, porque isso me remete muito a gente tá em presença, a gente tá conectada com a nossa selva subterrânea, para conseguir trazer essas diretrizes que a vida oculta manda pra gente, de que as nossas raízes estão mandando pra gente, de conseguir captar esse recado. E uma das coisas que ajuda muito a captar são os sonhos. Eu tava tendo muito sonho, lendo esse capítulo, tive muito a semana inteira, e eu fiquei em busca, apareceu muita coisa pra mim, e eu fiquei, gente, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? E eu procurei na internet também, mas não tava fazendo total sentido. E aí eu terminei esse capítulo aos prantos, chorando, porque eu entendi tudo o que eu tava sonhando, tudo que tava acontecendo em mim, dentro da minha vida hoje objetiva, interna, que casou perfeitamente com mais um capítulo. E aí ela vai falar sobre prestar atenção nessas vozes, que se a gente prestar atenção às vozes dos sonhos, às imagens, às histórias e à nossa arte, aquelas que vieram antes, e a cada uma de nós, algo nos será oferecido, até mesmo diversas coisas que são rituais, que fazem parte de ritos psicológicos individuais e que servem para firmar esse estágio do processo. Então, precisamos estar atentas. Logo depois dessa parte, ela vem falando da purificação, das lágrimas. E as lágrimas, mais uma vez, sendo uma grande bênção da nossa vida interior, sendo colocada para fora, para purificar a nossa vida. Aqui ela dá vários exemplos de escritores que vêm falando a representação das lágrimas. Tem um que fala que é a germinação daquilo que preservará, daquilo que purifica o ferimento recebido. Ela fala de lágrimas de criança que cura qualquer ferimento com apenas uma gota. Essa é muito clássica, né? De pegar uma gota de alguma coisa, mas a gota tem que ser sincera, o choro tem que ser sincero, não pode ser choro de jacaré. E aí sim, isso vira uma poção mágica. E ela fala de lágrimas derramadas com essa sinceridade serem água benta. Então essa água benta é o antídoto, a cura para que o diabo não chegue perto da gente. Essa purificação, esse colocar para fora. E aí, lá pelas tantas aqui, ela vai dizer que as nossas lágrimas tornam a gente consciente e que a gente só consegue curar aquilo do qual a gente está consciente. Então a lágrima é o que precede a nossa cura. E ela fala que fica inconformada o quanto as mulheres hoje em dia, as mulheres modernas, choram um pouco. Que o normal, o saudável, era a gente chorar mais.
Quando o diabo diz que a menina não pode tomar banho, ele tá dizendo o seguinte: se eu descascar sua camada civilizada, eu talvez possa roubar a sua vida para sempre. E é assim que a menina começa a ficar suja, que ela começa a ficar com as unhas cheias de terra e tudo mais. Só que o que acontece aqui é exatamente o efeito reverso. Porque a menina, quando ela tá suja, quando ela tá se caracterizando ali com essa perda do ego, ela tá ficando muito mais próxima da mulher selvagem. E aí ela fala, o que acontece é que a mulher suja de fuligem, a mulher de lama, é amada pela mulher selvagem e é inequivocamente protegida por ela. E assim o diabo não consegue chegar perto desse self selvagem de novo. Ele se enfurece depois dessa segunda tentativa e fala então que vai ter que ter uma mutilação, que vai ter que ter um corte, e esse corte é o corte das mãos. O que representa essas mãos? As mãos representam a nossa capacidade de curar, de segurar, de acalentar tanto nós mesmas como os outros. A mão vem nessa representação de cura. E a Clarissa vai falando ao longo dessa parte sobre a imposição das mãos como cura. E eu lembrei do Reiki. O Reiki é a cura através das palmas das mãos. Então, que a gente coloca e vai transmitindo a cura. Então, quando o diabo fala, cortem-lhe as mãos, ele tá tirando da menina a capacidade dela de cuidar de si mesma, de cuidar do outro e também de sentir a vida aqui no mundo objetivo. Porque são com as mãos que a gente sente. As mãos são tanto transmissores como receptores, que vão falar pra gente onde é que a gente tá tocando, o que é que a gente tá tateando, onde é que a gente tá. Então elas são como um segundo olho também, que faz parte do nosso corpo. E a Clarissa vai falar aqui, né? Então, quando dizemos que as mãos foram decepadas, queremos dizer que ela tá forçosamente afastada da possibilidade de se consolar, de promover uma cura imediata. Ela tá completamente incapacitada para fazer qualquer coisa que não seja seguir o caminho antiquíssimo. E é a perda das mãos que vai preceder a descida dela até a terra subterrânea, até a floresta subterrânea, que vem aqui com esse arquétipo da terra subterrânea, o lugar onde ela vai ter os aprendizados profundos do feminino, onde ela vai de fato encontrar com a lá que sabe e vai desenvolver as próprias capacidades psíquicas. É como na história da Vasalisa, quando a Vasalisa entra na floresta para encontrar a Baba Yaga. Então a gente entende que ela precisou perder as mãos para entrar no caminho dela, para se desenvolver. E agora, na terra subterrânea, lá na floresta subterrânea, ela vai ter novos aprendizados, em que ela não precisa dessa mão. Então a gente vai entender que essa perda da mão, ela foi benéfica no final. Dentro da história da heroína que ela percorre, ela precisou dessa perda para conseguir ganhar outras habilidades.